Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. No vídeo anterior, o Senhor Jesus pediu para que seus discípulos tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Também nós vimos que o fermento na Bíblia nunca está relacionado a algo bom, mas sim aos falsos ensinamentos e à má doutrina. Mas seus discípulos ainda não entenderam o que o Senhor Jesus estava falando e pensavam que o Senhor Jesus estava falando a respeito de pães. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Marcos capítulo 8, versículos 17 ao 21. Os discípulos não estavam entendendo essa rejeição que o Senhor Jesus estava começando a passar. Por isso o Senhor Jesus estava alertando a respeito dos fariseus, para que eles não se unissem ao poder político e religioso. Essa rejeição é um prenúncio do que estava prestes a acontecer, que era a crucificação e a morte do Messias, a qual depois o Senhor Jesus deixaria de tratar com o seu povo por um período de tempo e passaria a tratar com os gentios. E para você entender isso melhor, você tem que respeitar as dispensações, que são as diferentes épocas e os diferentes modos de Deus tratar com a humanidade. É preciso você entender que o Senhor Jesus Cristo veio para um povo, que são os judeus, mas eles rejeitaram o Senhor Jesus. A partir daí, o Senhor Jesus passou a tratar com os gentios, que são todos os povos que não são judeus. E os evangelhos nos relatam isso. Eles nos falam dos gentios que serão abençoados no futuro com os judeus na terra, não nos céus, tirando o capítulo 16 e o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Por isso, quando você lê sobre a rejeição do Senhor Jesus pelos judeus, ele está tratando com os gentios. Entenda que isso não é uma menção direta para a igreja. A igreja permaneceria oculta. Só veio a surgir em Atos, capítulo 2, um mistério revelado mais tarde ao apóstolo Paulo. Após o arrebatamento da igreja, Deus volta a tratar com seu povo, e alguns gentios conhecerão a Cristo Jesus por meio de um remanescente de judeus fiéis, em tempos de muita tribulação, perseguição e martírio. Nada poderia mudar o rumo dessa história, isso nos serve de exemplo, porque na atualidade muitos cristãos assumem a tarefa de preparar a terra para Cristo estabelecer o seu reino, ou dizem estar apressando a volta do Senhor Jesus para arrebatar sua igreja. Mas isso está equivocado. Olha só as passagens que eles usam para explicar isso. Seria 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas esses dois modos estão equivocados. Essa passagem não está falando da volta do Senhor Jesus para buscar a igreja, e nem está falando da vida de Cristo para estabelecer o seu reino. Está falando do dia de Deus, que é o estado eterno. A Bíblia quase não fala, mas vem depois do arrebatamento, tribulação, milênio, juízo final e destruição dos céus e da terra que hoje nós conhecemos. Os incrédulos acham que esse dia nunca vai chegar, mas um conselho que eu te dou é se alegrar na esperança da salvação em Cristo Jesus. E o arrebatamento que está prestes a acontecer, pode acontecer a qualquer momento, e esse vai ser o ponto de partida até chegar no dia de Deus. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.